Bom, gente, então boa tarde. A gente vai retomar o nosso estudo. Para quem não estava aqui na parte da manhã, são poucas pessoas, né, que não estavam, mas no período anterior nós discutimos um pouco mais o que seria uma tentativa de atualização da economia política da pena para a realidade atual. E aí, para isso, nós fizemos toda uma discussão sobre de onde vem, quais são os pilares, entendemos um pouco dessas transformações nos padrões de acumulação do capitalismo e chegamos na discussão que nós consideramos talvez polêmica, com alguns autores que compartilham do mesmo diferencial teórico, mas que partem de algumas conclusões que para nós são insuficientes. Não vamos dizer que são equivocadas, né, mas que são insuficientes. E aí, diante disso, a gente vai tentar agora construir uma narrativa a partir da nossa história sobre as características do sistema penal brasileiro, para tentar responder, então, como é que a gente percebe o sistema penal brasileiro enquanto um instrumento de controle social no capitalismo dependente. O objetivo nosso, com essa primeira parte da fala, é justamente criar os subsídios para que nós possamos, na segunda parte, entender como se caracterizou o controle penal nos anos de gestão federal pelo governo do Partido dos Trabalhadores, de 2003 a 2015, 2016, início de 2016. Né? Então, para começar, eu coloquei aqui um primeiro slide com uma pergunta que já mobilizou muitos pesquisadores por bastante tempo, e a gente poderia até, talvez, também encurtar um pouco mais ainda a pergunta, que é se é possível falar em uma tecnologia latino-americana. E a gente pode até pensar, da mesma forma, se é possível falar em uma tecnologia brasileira. Esse é um debate que permeou muito nos anos 80, 90, os criminólogos críticos latino-americanos. E esse debate rendeu muito nesses anos 80, 90, inclusive porque a criminologia crítica se constitui enquanto escola por volta dos anos 70, 80. Ainda que tudo que a gente estudou na primeira parte, né, do nosso encontro nos mostrasse germes, né, do que seria um pensamento crítico, né, criminológico. Mas enquanto movimento, eu acho que a gente pode até usar esse nome mesmo, enquanto um movimento, uma aglutinação de pesquisadores que se reuniam, que debatiam, isso se apresenta como movimento, como escola, a partir dos anos 80. E na América Latina, nós tivemos muitos congressos reunindo. Tem um livro que tem na nossa biblioteca, felizmente várias unidades, inclusive, da Rosa Delolmo, que é uma criminóloga venezuelana muito importante. E esse livro dela é justamente um mapeamento de todos esses congressos dos anos 80 e 90, tentando responder essas perguntas. Aqui no Brasil, da mesma forma, ainda que, enfim, nós participávamos, né, dessa movimentação latino-americana, e também, desde então, e também atualmente, os criminólogos brasileiros se encontram. A gente tem inclusive uma rede que faz encontros a cada 2 anos
de grupos de pesquisa em criminologia crítica no Brasil, e parte desses debates da rede passam muito por isso. Não é possível falar em uma criminologia crítica brasileira e tudo mais. E essas discussões estão muito relacionadas com o nosso ponto de partida, a nossa conclusão na parte da manhã, de que certas narrativas eram insuficientes para explicar o controle penal latino-americano e o nosso brasileiro. Né? E aí eu coloquei nesse slide aqui algumas conclusões que a gente já chegou, né, na primeira parte. Então, primeiro, né, as especificidades do capitalismo periférico e o seu controle penal. Depois, o quanto que foi universalizado, né, como uma leitura das transformações das políticas de welfare em políticas de workfare, né, um pouco daquilo que a gente falou do welfarismo criminal, não correspondem exatamente ao processo histórico latino-americano. E aí chegamos à conclusão que não há uma divisão paradigmática de controle penal disciplinar e controle, e sociedade do controle ou gestão de riscos, né? Ainda que citamos, e muito, eu acho que os próximos momentos aqui, quando falarmos da atualidade, vão mostrar isso. Nós citamos no Brasil com muita força o impacto das políticas de lei e ordem, das políticas eficientistas que se colocam na ordem do dia do capitalismo global, né? Mas enquanto divisão paradigmática, enquanto momentos de transição com características diferentes, esse modelo de explicação não nos contempla, né? De outro lado, nessa leitura de compreender as especificidades latino-americanas, eu acho que vale a pena trazer aqui um autor que vocês já devem ter ouvido falar, alguns, que é o Máximo Sosso. O Máximo Sosso, ele é um argentino que também compartilha dessas reflexões sobre a economia política da pena. E ele organizou uma obra e vem organizando encontros e debates, tentando perceber o que seria, ele vai chamar dessa forma, a gente vai ver que a gente não compartilha totalmente com essa classificação, de governos pós-neoliberais, tentando colocar nessa classificação os governos tidos como componentes da onda progressista latino-americana nos final dos anos 90 e especialmente nos anos 2000. E ele tenta entender como que nós encontramos respostas do encarceramento em massa nesses governos ditos pós-neoliberais. Então ele também está tentando responder o que a gente busca analisar aqui em termos de Brasil, só que olhando para a América Latina e com pontos de partida e inclusive conclusões um pouco diferentes. Enfim, estamos aí muitas pessoas tentando compreender o fenômeno, né? Mas isso é uma atualização dessa busca por uma criminologia latino-americana que vem de uma geração anterior, né? E aí, ao mesmo tempo que se busca fazer um diagnóstico, também busca-se entender se há de fato e eu acho que nas últimas semanas essa discussão é renovada na pergunta mesmo se houve um esgotamento desse ciclo progressista latino-americano, né? A gente depois pode compartilhar impressões sobre isso, mas é entender as características desse ciclo, né? E como de formas diferentes, algumas com mais coerência de projeto, outras menos, mas em todas a gente percebe que este ciclo progressista foi composto por governos com
características de promover regimes conciliatórios de classes. E todos eles, em algum grau, pautados no processo de reprimarização da economia. A gente vai discutir um pouco isso falando mais de Brasil, né? Então, eu coloco isso tudo para a gente perceber como aquela nossa reflexão sobre essas transformações de modelos internacionais, ela também ganha uma dimensão regional e, no nosso caso, a gente vai se deter mais no debate nacional. Bom, então, feita essa introdução e percebendo essa contextualização regional, a gente vai falar agora um pouco da nossa história. A ideia é que a gente tente construir, eu vou tentar fazer isso da maneira mais didática que eu consigo, né? Não sei se é a melhor possível, mas um pouco que foi o que eu fiz, o desenho que eu fiz na tese. De tentando mostrar grandes marcos, não é o objetivo contar a história do Brasil aqui, nem tenho competência, nem condições de fazer isso, nem é o objetivo, mas tentar encontrar grandes marcos da nossa história, desde aquele ponto de partida que nós compartilhamos logo no início do mini curso de manhã, que era tentar perceber como fio condutor a manutenção de um sentido colonial brasileiro. E aí nós vamos ver alguns grandes marcos e sempre em paralelo alguns grandes marcos de transformações do sistema penal brasileiro nesse período. Para isso, eu parto de uma afirmação, que é uma importante afirmação que vem sendo feita por muitos criminólogos críticos brasileiros e que eu aqui faço coro a essa preocupação epistemológica mesmo de parte dos criminólogos críticos brasileiros, que entendem que a leitura da criminologia crítica no Brasil ela foi muito classista e muito branca, tanto pelos seus interlocutores como pelas suas formulações. E o que vem se mostrando é uma necessidade urgente de, para entender o sistema penal brasileiro, ontem e hoje, é preciso se atribuir uma centralidade na análise a partir do racismo como relação social e o racismo enquanto produtor e produto do sistema penal. Então eu coloquei aqui no slide que quando a gente olha até pouco tempo atrás, nos estudos que são enquadrados como crime, que se auto-intitulam como criminológicos, né? A gente pode ter um monte de estudos que não se auto-intitulam como criminológicos, que são verdadeiras leituras criminológicas da realidade. Mas deste campo de estudos, que ainda é muito restrito ao direito, não apenas, isso é um grande problema, né? Então a gente tem a sociologia criminal, muitas vezes estudando os mesmos fenômenos, às vezes com outros marcos, e não se identificando, e não dialogando, e não trocando com a criminologia, né? Como se fossem campos de estudos absolutamente diferentes. E a criminologia geralmente é nomeada assim por juristas, né? O que é um problema, a gente precisa romper essas barreiras, né? Mas naquela definição que eu fiz lá no comecinho do encontro, quando eu trouxe que a gente parte aqui do paradigma da reação social e da noção não de uma leitura ontológica, essencializante de crime, criminalidade, criminoso, mas sim dos processos de criminalização. Isso tudo se fortaleceu nos anos 80 com a escola criminológica crítica
eleição que fez com que a criminologia crítica desse um salto diante das teorias do etiquetamento ou da rotulação era justamente a noção de seletividade penal. Então, compreender que há processos de criminalização e que eles são profundamente políticos e não jurídicos se traduziu por meio da categoria da seletividade penal. E aí foram muitos estudos em diferentes áreas, então estudos que focavam nos crimes do colarinho branco, estudos que se focavam no perfil da população prisional, enfim, uma série de estudos que foram demonstrando que o sistema penal ele é seletivo. É seletivo em diferentes camadas, desde o momento da criminalização primária, quando se escolhe o que é considerado crime e o que não é considerado crime, até os processos de criminalização secundária, que são feitos por muitas instituições de controle, da polícia, passando pelo judiciário e assim por diante. Nesses processos de criminalização primária e secundária, vai se percebendo uma forte seleção penal. E nos estudos da criminologia crítica, quase sempre quando se falava em seletividade penal, se colocava o negro como um personagem. Então, o sistema penal é racista porque tem mais pessoas, proporcionalmente falando, negras presas do que a proporção nacional. E isso era uma demonstração de que o sistema penal era racista. Então, quase sempre se colocava a questão da raça como um adjetivo, uma qualidade, e não como um fundamento. E aí, nos últimos tempos, com mais força, de maneira inclusive mais organizada, mais sistematizada, muitos sociólogos, juristas que compartilham dessas reflexões começaram a apontar o racismo epistêmico do pensamento criminológico crítico brasileiro e que era necessário fazer um giro. E aí é por isso que a gente aqui vai fazer toda essa construção histórica para tentar demonstrar o porquê. E aí a gente compartilha da leitura de uma autora que talvez tenha sido das primeiras dessa geração mais nova que fincou o pé com relação a esse limite do pensamento criminológico crítico brasileiro, que é a Ana Flausina. A Ana Flausina, na sua dissertação de mestrado, ela trouxe a característica do sistema penal brasileiro como um sistema penal de extermínio. E ela foi uma das que primeiro sistematizou como é que a gente demonstra que ele, nas suas raízes fundantes, que vão se ressignificando com o passar da história, possui um caráter de extermínio. E para a gente entender isso, eu falei agora a categoria, mas é importante reforçar que então a gente parte aqui da noção de racismo como relação social. O que significa, a grosso modo, que nós não estamos aqui tratando meramente do racismo como uma expressão comportamental, simbólica, individual, mas como uma tecnologia de poder que hierarquiza sujeitos para garantir a perpetuação de uma ordem social. Então, a gente parte dessa noção do que é racismo. E a gente vai perceber como o sistema penal vai ter um momento aqui, um dos slides, que eu coloquei uma citação da Michelle Alexander, que agora não vou saber dizer literalmente, depois talvez a gente chegue lá, que ela coloca justamente a noção
de que não é só que o sistema penal reproduz racismo institucional. Todas as estruturas, todas as instituições sociais reproduzem racismo institucional. Só que aí a Michelle Alexander, ela usa um termo, algo parecido, né? Ela diz, é muito mais do que isso, é um verdadeiro monstro. E com isso ela vai tentando mostrar, falando, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Michelle Alexander e as comparações do que ela está percebendo nos Estados Unidos, o que a gente percebe aqui e tal. Mas isso, essa tentativa de enquadrar o sistema penal como um monstro produtor de racismo, significa que é muito mais do que uma reprodução por uma violência institucional. Ele é produtor de racismo e forjado em uma realidade racista, né? Bom, e aí como a gente percebe essas questões? Bom, primeiro a gente vai falar um pouco mais sobre, e aí para algumas pessoas esse debate já é muito familiar, a gente vem fazendo muito essa conversa aqui no nosso curso de Direito, que já está aí, então contextualizar aí para quem for assistir. Acho que a gente tem tido essa preocupação, né? A gente tem grupos e espaços nos quais a gente vem fazendo esse debate, que é tentar perceber um pouco da nossa história partindo da caracterização do que foi a escravidão brasileira, entendendo-a como uma relação de produção que só existe, portanto, em uma relação de mutualismo com a necessidade de expansão do capitalismo na sua fase de acumulação primitiva. Isso significa que essa primeira etapa que a gente até estudou, né, abstratamente lá no primeiro encontro, essa etapa do capitalismo mercantilista precisava necessariamente construir relações de produção próprias nas colônias. E para que esse processo pudesse acontecer e que, portanto, nós pudéssemos ter o primeiro modelo de ordem social, patriarcal, vertical, autoritário, pautado em uma exploração desigual, e que fosse universalizável, que se mundializasse, isso só era possível com a criação da categoria raça. E com isso a gente não está dizendo que não existia racismo até então, né? Que não existiam expressões históricas de racismo em toda a história da humanidade, né? A questão aqui é a criação da categoria raça e de um discurso científico que a legitima como elemento necessário para a criação de uma relação de desigualdade entre sujeitos capaz de permitir essa expansão mundializada da ordem do capital. E, portanto, o processo de acumulação primitiva, ele só podia se garantir e permitir essa expansão do modo de produção capitalista se ele fosse pautado na escravidão, especialmente em realidades como a nossa. E isso por muitos elementos, né? O primeiro que eu coloquei aqui é a própria noção de que tanto o tráfico como a escravidão negra eram grandes negócios, em muitos sentidos, né? O tráfico
tráfico era muito lucrativo, especialmente no começo, né, com os monopólios das rotas, e a escravidão negra era muito interessante enquanto negócio, portanto, enquanto compra e troca dessa mercadoria, que era a pessoa escravizada, como também como uma possibilidade, especialmente em realidades como a brasileira, de grande extensão territorial, na qual a extração, a rapina, né, porque é de rapina que estamos falando, né, a gente nasce como negócio, né, a gente não nasce como nação. Então, o negócio Brasil, ele só podia ser viável neste modelo da escravidão, né, porque o negócio Brasil tinha suas características próprias. E em extensões territoriais como as nossas, nenhum trabalhador camponês, por exemplo, preferiria vender sua força de trabalho nos mesmos moldes de... nenhum deles preferiria ter o desenvolvimento de uma economia de subsistência, né? Então era uma inviabilidade de que esse modelo, que só serviria para a rapina, né, como negócio, para envio de matéria-prima para as metrópoles, só era possível o trabalho escravo, né? Então tinha todas a conjunção de elementos econômicos mesmo que determinavam o porquê da escravidão moderna existir como uma necessidade da mundialização do capital, né? da hegemonia global da ordem do capital. E é por isso que a gente tem uma série de debates, a gente faz muito no nosso grupo, né? É um dos elementos que movimentou a criação do grupo de pesquisa em direitos humanos, questão racial e capitalismo dependente. Era justamente essas classificações, se a gente está falando de relação de produção, de modo de produção, o que é o escravismo? Qual é o seu patamar estrutural? Como a gente pode definir o escravismo? Isso fez com que nós compartilhemos de algumas leituras que para nós são muito importantes por complexificarem o debate. E aqui eu compartilho de uma que é a do Clóvis Moura. E a leitura do Clóvis Moura, ela parte da noção, e isso está em algum lugar aqui, parte da noção de que o escravismo brasileiro, por ser essa composição tão própria, né, ele só existia enquanto um mecanismo que teria formas de controle econômico e extra-econômico. A gente vai falar um pouco sobre o que é esse econômico e extra-econômico ao decorrer da fala. Mas essa noção de que era um sistema, uma relação social que tinha vamos dizer assim, uma dualidade central, que era o conflito escravo-senhor de escravo, o que não significa que não tivéssemos uma relação social mais complexa. Então, por exemplo, nós tínhamos, vocês devem se lembrar disso quando estudarem história, né? Tínhamos economia de subsistência, por exemplo, a pecuária, né? Enquanto inclusive uma contraface das monoculturas, por exemplo, da cana no Nordeste. Então, nós tínhamos outras composições sociais, mas a centralidade que movimentava esse sistema, essa relação social, era o conflito entre escravo, escravizado, e senhor de escravo. E este conflito, que era central para a movimentação dessa relação
social escravista, ele só se sustentava com uma relação entre elementos econômicos e extra-econômicos. Portanto, justamente por essa complexidade, e esses elementos extra-econômicos vão envolver uma série de elementos de desumanização, de violência, a gente vai falar bastante sobre eles. É justamente por essa complexidade que o Clóvis Moura, por exemplo, reivindica a categoria modo de produção escravista, porque entende que não é uma mera relação de produção, é uma relação social complexa que envolve elementos econômicos e extra-econômicos e que possui leis próprias, né? E justamente por não ser meramente econômico, para ele é um modo de produção. Só que essa leitura dele de modo de produção, de forma alguma, então eu ainda reivindico, né? Estou disposta a ser convencida do contrário, mas acho bem sofisticada a leitura dele e bem adequada, porque nisso, ainda que este termo, modo de produção, gere tanto alarde, me parece que essa noção dele, em todos os momentos da obra dele, ele coloca que isso não significa que este modo de produção existiria sem o capitalismo. Ele só existe por conta desta movimentação pela hegemonia da ordem do capital. Ele é a outra faceta da moeda do capitalismo. Então, existe uma relação de imbricação, de mutualismo, mas é uma relação social com características muito próprias. Então, eu acho que essa categoria me parece bem adequada para a gente entender essa complexidade que mobilizou o escravismo brasileiro, que é o que a gente vai falar mais, né? A primeira coisa, então, para a gente começar a entender como é que começa o sistema penal aí, ainda durante a escravidão, a primeira coisa é perceber, eu coloquei aqui nesse slide, né, uma série de elementos que vão desconstruindo um mito, que não é um mito que veio à toa, que apareceu de repente, ele tem uma origem histórica, ele tem autores, ele tem projetos por trás, né? Então, o Abdias Nascimento, por exemplo, vai chamar do luso-tropicalismo, que tem como figura mais famosa o Gilberto Freire. E o luso-tropicalismo é responsável pela noção de que a escravidão no Brasil foi mais branda, foi leve, foi de outro tipo e coisas parecidas. E aí eu coloquei aqui alguns dos elementos que começam a desconstruir, são muitos, né? Esses argumentos. Eu coloquei aqui, né, a escravidão brasileira pautada na violência sexual, a gente já falou bastante sobre isso, pela destruição, pela depreciação das culturas originárias africanas, pela calamidade alimentar, pelos regimes extenuantes de trabalho, pela alta mortalidade infantil, pelas torturas, pelo banzo, que era a depressão de negras e negros. Esse processo violento, ele vem desde a travessia. E aí tem muitos estudos que vão mostrando, né, como essa travessia podia durar 180 dias e podia durar 5 meses. A depender das rotas e das intencionalidades políticas mesmo, né? E como a destruição da humanidade dessas pessoas começa na travessia, né? E é importante destacar, eu coloquei aqui no slide, né, que o Brasil foi o país na América que mais africanos escravizou, 41,8% do total trazido para o continente e por mais tempo. O encerramento do tráfico aconteceu em 1850 e a abolição, como vocês bem sabem, em 1888. Nós temos, portanto, um processo de uma
escravidão que pode ter, sim, suas próprias características, inclusive pelo caráter geográfico. Esse era um dos pontos, por exemplo. Os escravos ficavam mais esparsos, e isso fazia com que eles criassem relações de intimidade e afeto. E aí, para se contrapor a isso, Abdias Dias Nascimento, por exemplo, coloca, quando ele vai caracterizar o Estado brasileiro como um Estado genocida, ele coloca que o elemento central, e que talvez seja o primeiro, seja perceber como talvez a principal marca desta característica genocida, cruel, violenta, se dá com a violência sexual da mulher negra. E aí muitos autores e autoras, já mostraram o quanto que muito longe de um mito de que o fato de aqui ter havido miscigenação, relacionamentos interraciais e outras coisas, isso seria uma marca de respeito, leveza, diferenciação. E aí eles vão demonstrando o quanto que a maior expressão de que não é o estupro da mulher negra enquanto a dimensão máxima do que é o processo de desumanização. Porque mais do que a exploração até as últimas consequências do corpo, do trabalhador, essas mulheres exerciam as mesmas funções que os homens e também tinham uma exploração sexual compulsória, Bom, e inclusive a marca do estupro da mulher negra como a marca, a origem do genocídio, também nos explica muitos dos elementos até hoje, com relação à hipersexualização, solidão afetiva, hiperexploração da mulher negra e assim por diante. Nesses mitos de leveza, um deles também é que a Igreja Católica cumpriu um papel também com a sua catequização e tudo mais. Acho que um ponto importante para destacar sobre isso, tem pessoas aqui que podem falar mais depois, estou olhando aqui para uma delas, mas acho que é importante destacar que tem várias diferenças historiográficas de quando chegou o primeiro navio negreiro, quando desembarcaram no Brasil os primeiros africanos sequestrados, mas, de qualquer forma, a gente bem sabe que a primeira etapa de escravidão foi a escravidão indígena, Primeiro uma leva de etnocídio, depois e concomitantemente um processo que, inclusive, perdurou enquanto havia escravidão negra, E nessa noção, especialmente olhando para a questão indígena, a gente percebe o quanto que nós temos que fazer uma leitura bem crítica do que foi o processo de catequização. E tem várias leituras, eu não sou das mais estudiosas sobre isso, mas que demonstram como na primeira etapa do etnocídio indígena, a Igreja Católica teve um papel muito atuante, Então, enfim, para além de, aí recuperando o Henrique Dussel, de perceber não só a catequização como processo de genocídio, Então, a violência moral, religiosa, sexual e a guerra, todas elas compõem o processo de etnocídio vivenciado no Brasil, E num segundo momento, de fato, a Igreja Católica, uma parcela dela, com um ideal de catequização, em alguma medida tutela, protege e, em alguma forma, teria um papel respeitador às culturas indígenas ou coisa do tipo. Pensando a questão das pessoas escravizadas africanas, a Igreja Católica, longe deste mito de leveza, humanidade e tal, tem um exercício que é combinado com o exercício dos
poderes locais, né? E a gente vai ver isso olhando o sistema penal, por exemplo, né? Do processo de criminalização das religiões de matriz africana, mas a Igreja Católica exerceu um poder de colonização religiosa, e isso se expressa muito pelo sincretismo religioso. Então, o sincretismo religioso era uma tentativa de cima para baixo, né, da Igreja Católica sobre as culturas e religiões de matriz africana, de tentativa de colonizar seus mitos, suas crenças, seus rituais, suas liturgias, de forma que, em algum modo, até percebendo o elevadíssimo grau de desvantagem que o catolicismo se encontrava, de tentar incorporar isso numa espécie de catolicismo popular, né? Como forma de hegemonia, de violência, de prevalência, né? Mas é claro que isso e tantos outros aspectos, porque estamos falando de uma relação conflituosa central, isso também tinha sempre, do outro lado, um processo de resistência muito forte, né? E se o sincretismo religioso era um projeto da Igreja Católica, o sincretismo religioso também era uma tática de sobrevivência das religiões de matriz africana, né? Então, a gente presencia, então, por exemplo, o Dia Santo, né? A criação do Dia Santo, o domingo, enquanto Dia Santo, para garantir que essa força de trabalho que era explorada por 16 horas ao dia, sob tortura, em trabalhos pesados, que ela pudesse ter algum momento de reprodução, né, de revigoração, criou-se o Dia Santo, né, e a liberação dos trabalhos no domingo. Era meramente com o objetivo de garantir uma exploração ainda mais eficaz, mas tinha como contrapartida o Dia Santo como um dia de cultivo de vínculos, de tentativas de reversão de um processo de aculturação e deculturação profundos, vivenciados por essas várias facetas de desumanização, né? Então a gente sempre vai presenciar em toda a nossa história, e isso é algo muito importante de ser registrado, sempre teremos as violências e as resistências a elas, com muita força na realidade brasileira. Bom, então nesse mesmo sentido, eu coloquei aqui a tentativa de mostrar um pouco essas características da escravidão brasileira, as razões do seu declínio e quais elementos nos fazem perceber o seu esgotamento. Coloquei aqui uma classificação do Clóvis Moura, que a gente costuma aderir bastante e que vai fazer bastante sentido para a gente pensar o capitalismo independente depois, que ele divide entre escravismo pleno e escravismo tardio, e o escravismo pleno até 1850. E ele coloca o escravismo tardio como um momento de verdadeiro esgotamento do modelo econômico e do conflito entre as classes de escravos e senhores de escravos. Então, este esgotamento, a gente vai ver qual foi o projeto hegemônico, e a gente vai entender que também esse projeto hegemônico é parte de um desgaste promovido pela luta da classe escrava. Então, tanto no escravismo pleno e também no tardio, nós temos uma série de elementos, de instrumentos de controle social, e aí a gente pode relembrar aqui uma série de formas de tortura, né, legalizadas inclusive nas ordenações manuelinas, filipinas, né, e também as formas de resistência. Nas formas de resistência eu coloquei aqui uma citação
Dolores Moura, que eu acho bem interessante, para demonstrar quais eram elas. A gente sempre associa muito diretamente ao quilombo, né? E o quilombismo como uma forma de resistência, mas eram muitas, né? E aí eu coloquei aqui a citação dele: a desobediência do escravo, a malandragem, o assassínio de senhores e feitores, a fuga individual, a fuga coletiva, a guerrilha nas estradas, o roubo, o quilombo, a insurreição urbana, o aborto provocado pela mãe escrava, o infanticídio do recém-nascido, os métodos anticoncepcionais empíricos e a participação do escravo em movimentos da plebe rebelde. Então, nas duas etapas do escravismo, nós tivemos essa tensão entre instrumentos brutais e desumanizadores de controle social e formas de resistência das mais variadas e fortes, né?